Bom dia mais uma vez. Parabéns à equipe de produção aí. Recrutaram alguns artistas, fizeram essa gravação aí. Não vou dizer onde foi, né? Mas alta produção da equipe aí, do pessoal aí da técnica aí, né? Muito bem produzido. Parece até filme de Hollywood, né? Que Deus abençoe. Meus irmãos, semana passada nós terminamos uma série e hoje estamos dando início a uma nova série de pregações e vamos até o final de dezembro nessa nova série. E pensando sobre isso e refletindo naquilo que o nosso narrador acabou de dizer, eu não vou... Fica aí para vocês adivinharem, quem fez essa narração também foi contratado. Não foi barato, né? Mas foi contratado também. Duvido quem adivinhar. Quem adivinhar, eu pago um cappuccino aqui depois do culto. Mas refletindo tudo que foi dito ali nesse pequeno trecho, nesse pequeno texto, me veio um ditado à mente, assim, um ditado bem popular, que eu não sei quem disse isso, mas diz o seguinte: quem sabe a quentura da panela é a colher que mexe. Quem sabe a quentura da panela é a colher que mexe. Trocando em miúdos ou traduzindo um pouco essa frase, quer dizer que somente quem viveu determinada experiência, somente quem passou por determinada coisa, é capaz de compreender plenamente. O que passou na cabeça, qual foi a reação das pessoas que presenciaram o nascimento de Jesus? A gente vai tentar decifrar, à luz da Bíblia, quais foram essas reações. Nós estamos, meus irmãos, às vésperas aí do Natal, né? Praticamente um mês aí para o Natal. E hoje nós damos início a exatamente essa série. O Natal aos olhos de quem o viveu. Embora todos saibam que o Natal nós comemoramos, que no Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus, nem todos vão compreender realmente quais são os impactos ou quais foram os impactos dessa realidade. Como isso impacta a nossa vida. Nem todos vão compreender exatamente o fato de Jesus ter nascido e as implicações que isso traz para toda a humanidade. As pessoas nessa época se preocupam com comida, com bebida, com a preparação da casa, com as luzes, com as roupas, com os presentes, e está tudo certo. Não tem problema nenhum. Porém, não podemos esquecer, meus irmãos, que fazemos tudo isso por um motivo. Jesus nasceu. Então, tudo que nós fazemos nessa época, na verdade, não só nessa época, mas durante toda a nossa vida, é apontar para isso. Apontar para Cristo. Jesus, ele precisa ser glorificado e adorado. O cristão tem a oportunidade de demonstrar, de fato, quais são os desdobramentos de Jesus ter nascido. A ideia da série é tentar compreender qual foi a reação daqueles que testemunharam esse acontecimento, o nascimento de Jesus. A ideia é tentar captar e retratar o que eles experimentaram. O que eles disseram, o que eles fizeram, o que a Bíblia relata sobre isso. E eu pergunto para você, e se fosse você diante do nascimento do Deus menino, qual seria a sua reação? Se Deus te desse a oportunidade de poder presenciar em loco o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, qual seria a sua reação? Uma coisa é verdade, você não estaria aqui hoje, não é verdade? Mas eu tenho certeza que aqueles que viveram esse acontecimento experimentaram algo maravilhoso. É isso que nós vamos procurar ver a partir de hoje. O Natal aos olhos de quem o viveu. Alguns personagens da Bíblia que presenciaram o nascimento de Cristo. O que eles fizeram, o que eles disseram, como eles reagiram. O que a Bíblia traz para a gente sobre isso? Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 20. Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 20. Abra sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta. Como de costume, nós vamos
ler e vamos revisitar alguns versículos, vamos citar alguns outros. É importante que você mantenha a sua Bíblia aberta para poder confirmar aquilo que nós estamos falando e também para permitir que Deus fale ao teu coração e transforme a sua vida cada vez mais para o louvor da glória dele. Lucas 2, de 8 a 20, a palavra de Deus diz o seguinte: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que o ouviram, o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Feche teus olhos. Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é poderosa. Pedimos que o Senhor nos ensine através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor se revele para nós através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para a Tua glória e para o Teu louvor. E no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, inicialmente Deus escolheu os pastores para anunciarem o nascimento de Jesus. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Deus escolheu os pastores. Eles estavam nos campos, trabalhando, isso que a palavra de Deus nos diz, cuidando dos seus rebanhos. Então, a informação que é importante para a gente poder saber. Nos dias de Jesus, os pastores eles eram tidos como uma classe desprezível. Você sabia disso? Embora estivessem cuidando do rebanho, onde boa parte desse rebanho ela era conduzida para os sacrifícios cerimoniais do povo de Deus, eles mesmos eram considerados cerimonialmente impuros por causa do trabalho que eles executavam. Interessante, aqueles mesmos que cuidavam do rebanho, do qual algumas peças daquele rebanho eram utilizadas por sacrifício cerimonial, por sacrifício a Deus. Eles que tomavam conta, eles eram considerados desprezíveis, impuros para esse momento de sacrifício, que era quando o povo se reunia para poder pedir perdão a Deus pelos seus pecados e cultuavam a Deus. Mas por que, meus irmãos, os pastores? Por que Deus escolheu os pastores para serem os primeiros a anunciarem a chegada do Salvador, a chegada de Jesus? Por que não os sacerdotes? Por que não os escribas? Por que não os levitas? Talvez a forma como Jesus veio ao mundo, e a gente vai ver isso daqui a pouco, talvez isso nos traga algumas respostas. Mas, em primeiro lugar, eu vou tratar alguns pontos com vocês aqui. Em primeiro lugar, eu queria ver exatamente a reação dos pastores. Só que a reação dos pastores, parte 1. Igual um filme, né? Igual uma série. Isso está no versículo 8 e o versículo 9. Nós vimos que eles estavam no campo, quando de repente o anjo do Senhor aparece a eles, e olha que interessante, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. A radiante luz da presença do próprio Deus tomou conta daquele lugar. Meus irmãos, algo maravilhoso acontece, porque o anjo do Senhor é enviado e vai anunciar uma boa nova para eles, para os pastores. E qual a reação deles? O texto vai dizer que eles ficam aterrorizados. O texto vai dizer que diante da glória do Senhor, diante daquela presença, eles ficam com medo.
como diz o outro, algo de errado que não está certo. Esse é um outro ditado. Léo está rindo aqui, Léo sabe por que eu estou falando isso. Como diz o outro, há algo de errado que não está certo. O sentimento dos pastores revela o estado de toda a humanidade. Isso é por causa do pecado. Eles sentem medo. E essa é a reação por causa daquilo que o pecado trouxe, por causa da queda. Mas, meus irmãos, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. No início de todas as coisas, no jardim do Éden, antes da queda do homem, a presença do Senhor na viração do dia. O texto de Gênesis vai dizer que na viração do dia, Deus se apresentava ao homem e trazia a ele um sentimento de regozijo, de paz, de alegria, de segurança. Mas agora, por causa do pecado, a reação diante da presença de Deus é de medo. Observam isso, meus irmãos? Que diante da presença do Senhor, a reação daqueles pastores é de medo, eles ficam aterrorizados. Mas eu quero dizer um negócio para vocês, o nascimento de Jesus, ele vem exatamente para resolver esse problema. Por isso que as pessoas precisam entender o verdadeiro sentido do Natal. Jesus nasceu, e ele nasceu para poder resolver o nosso problema. Não vai haver mais medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, é isso que diz João. E essa é exatamente a resposta do anjo, e esse é o nosso segundo ponto. Diante do terror, diante do medo dos pastores, esse é o nosso segundo ponto, a resposta do anjo, do versículo 10 ao versículo 12. O que os anjos dizem? O que o anjo diz para os pastores? Não tenham medo. E por quê? Porque as boas novas anunciadas trariam um ponto final e definitivo ao medo. As boas novas que os anjos vão trazer, as boas novas, como o texto vai dizer, de grande alegria, isso vai trazer um fim definitivo ao medo, trazido pelo pecado por causa da queda. Só que essas boas novas, meus irmãos, só fazem sentido para aquele que reconhece a sua má condição. As boas novas, elas não vão fazer sentido para todas as pessoas. Você conhece alguém assim? Alguém que reconhece a sua própria condição? Alguém que reconhece a sua má condição? Quando você olha para o espelho, você encontra alguém assim? Porque as boas novas que os anjos vêm anunciar, nem todos vão perceber essas boas novas. Porque boa nova significa uma boa notícia e fala exatamente do Evangelho. E só existe uma boa notícia porque existe uma má notícia. E essa má notícia é exatamente o pecado que entrou na humanidade. E para aceitar, para reconhecer, entender essa boa notícia, eu preciso me reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu estou diante de uma má notícia. Todos nós, meus irmãos, nascemos separados de Deus por causa do pecado, e essa é exatamente a má notícia, essa é exatamente a nossa má condição, por isso o medo. Então todo aquele que não compreende isso, sempre vai achar que não precisa de uma boa notícia. As boas novas não fazem sentido para esses. Nem todos gozarão dessas boas novas, nem todos compreenderão o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Quer saber de uma coisa? Experimente fazer uma pergunta, fazer uma pesquisa e pergunte o seguinte: quem é Jesus para você? Ou por que o nascimento de Jesus era necessário? Se fosse fazer uma pergunta de um modo geral na sociedade, quem é Jesus para você? Nós vamos nos surpreender com as respostas. Ou, por que era necessário que Jesus nascesse, que o próprio Filho de Deus nascesse? Nós vamos ficar surpresos. Muitos não compreendem a sua má condição, que nasceram separados de Deus e carecem de uma boa notícia, carecem do Evangelho, carecem do Salvador. Por isso, Jesus nasceu. Interessante que o texto vai dizer que essas boas novas, elas são para todo o povo. Vocês observaram isso na Bíblia? Elas são para todo o povo, vai dizer o final do versículo.
E parece contraditório com o que eu acabei de dizer aqui para vocês. Eu disse que nem todos vão gozar dessas boas novas. E o texto diz que essas boas novas, elas são para todo o povo. Quando o texto diz todo o povo, ele está se referindo a todo tipo de povo, a todo tipo de gente. Ou seja, essas boas novas de grande alegria são para homens e mulheres, judeus e gentios, ricos e pobres, fortes e fracos, autoridades e cidadãos comuns, todo tipo de gente em seus variados povos, línguas, raças e nações. Boas novas de grande alegria para todo o povo. Alegria plena, alegria eterna. Alegria, meus irmãos, ela não combina com medo. É isso que os anjos estão dizendo. Ou melhor, é isso que o anjo está dizendo. Os anjos vão chegar daqui a pouco. Mas é isso que o anjo está dizendo. Eu trago boas novas de grande alegria. A alegria ela não combina com medo. Então, não tenham medo. Compreender, meus irmãos, a necessidade do nascimento de Jesus é compreender toda a obra redentora de Cristo. Eu não consigo compreender toda a obra redentora de Cristo sem compreender o fato de que Jesus, o próprio Deus, ele nasceu. Por isso, sim, nós temos e precisamos comemorar o Natal, porque Jesus nasceu, trazendo boas novas de grande alegria. Mas, afinal de contas, quais são essas boas novas? Que novidades são essas? Eu peço para que você acompanhe o versículo 11, porque ele vai responder aqui agora. O anjo começa fazendo menção à cidade de Davi. E às vezes a gente pensa assim, poxa, precisava dizer isso? Que na cidade de Davi nasceu o Salvador? Isso fazia sentido para os judeus. Porque dentro do contexto histórico deles, eles sabiam que o Salvador viria. O povo judeu, ele sabia, ele acreditava na promessa de que o Salvador viria. E o Salvador viria a partir da raiz de Davi. O Salvador viria do povo de Judá, da tribo de Judá. Por isso o anjo ele faz questão de dizer que na cidade de Belém. Então ele faz menção a isso. Então isso fazia sentido para os pastores, estava inserido dentro dali do seu contexto histórico. Uma dessas citações, a Bíblia vai citar várias vezes isso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas no Novo Testamento, por exemplo, Atos 13, 23 diz o seguinte: da descendência desse homem, e aqui Lucas está se referindo a Davi, da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Então eles estavam ambientados com isso. Eles sabiam que o Salvador viria da tribo, da raiz de Davi e da tribo de Judá. Em segundo lugar, e aqui que é tremendo e importante, ainda no versículo 11, o anjo ele vai apresentar Jesus. Mas ele vai apresentar Jesus com 3 títulos surpreendentemente gloriosos. Nós lemos a Bíblia e passamos batido por tanta coisa, tanto detalhe. Mas aqui ele vai dizer, ele vai trazer 3 títulos para Jesus. Ele é o Salvador, ele é o Cristo e ele é o Senhor. Na cabeça do judeu, meus irmãos, o Salvador ele viria para trazer libertação dos seus inimigos. Quando os judeus projetavam a vinda do Salvador prometido, na cabeça deles esse Salvador viria para livrá-los de uma opressão militar. Ele viria para poder trazer redenção ao povo com relação ao jugo da nação. No caso aqui, o Império Romano. Talvez eles pensassem, como Moisés havia feito no passado, libertando o povo da escravidão dos egípcios, eles esperavam então um Salvador militar. Israel sendo novamente uma nação soberana e dominando todos os outros povos. Eles vislumbravam a chegada do Salvador assim. Só que o que Moisés fez no passado com o povo, e eles tinham pleno conhecimento disso, apontava para algo muito maior no futuro. A maior de toda a libertação e o maior de todos os seus problemas. E não era o Império Romano. Jesus é o Salvador. Jesus é o Moisés melhor e verdadeiro que veio libertar o seu povo da escravidão do pecado.
Por isso ele é apresentado como verdadeiro Salvador. Por isso o anjo ele faz questão de dizer que Jesus nasceu e ele é o Salvador. Atos 5:31 fala sobre essa relação entre o Salvador e o Libertador, aquele que tira o pecado e nos livra e lança fora todo medo. O texto diz o seguinte: Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e Salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Jesus é o verdadeiro Salvador, que veio resolver de uma vez por todas o nosso maior problema, que é o jugo do pecado, que é a escravidão do pecado. O menino da manjedoura também, ele não é apenas o Salvador, mas ele também é Cristo. O nome grego, Cristo é grego, mas ele simboliza exatamente a palavra Messias, que é hebraico, mas tanto Cristo como Messias significam a mesma coisa, quer dizer, o ungido. Interessante que Cristo não é um nome. Vocês sabiam disso? Cristo não é um nome, mas é um título. Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias. Jesus, o ungido. Atos 5:42 fala isso. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Cristo não é sobrenome, Cristo não é nome, Cristo é um título e significa que é o ungido de Deus enviado para nos libertar. Esse ungido chegou. O texto de Isaías, Isaías fala sobre esse ungido, que seria enviado pelo Senhor, que seria enviado pelo próprio Deus. Mas é interessante que o texto que eu vou ler de Isaías 61:1, que é um texto conhecido por muitos aqui, ele não apenas aponta, ele não apenas diz que Jesus é ungido de Deus, mas ele também retrata a nossa condição. Isaías 61:1 diz o seguinte: o Espírito do Senhor, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me, e aqui ele está falando de Cristo, para levar boas novas, e aqui começa a nossa condição, para levar boas novas, boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O ungido de Deus, Cristo, ele é apresentado pelo anjo aqui como ungido com Cristo. Ele veio resolver o nosso problema. Ele veio trazer libertação, nos libertar das trevas, da opressão do pecado. Foi isso que o ungido de Deus veio fazer, trazer libertação ao seu povo das trevas. Por isso Jesus nasceu. Deus enviou o Salvador, o seu ungido, o seu nome é Jesus. Mas ele termina dizendo também que ele é Senhor. Ou seja, ele é o próprio Deus. Mas como assim? Eu fico pensando aqui que o que passava na cabeça daqueles pastores ao ouvir que Jesus era o Salvador, ok. Eles tinham ciência disso. Deus enviaria o Salvador. Isso começou a ser registrado desde lá de Gênesis 3, no momento da queda. O povo de Israel conhecia a história, sabia que o Salvador viria. Que esse Salvador seria uma pessoa ungida pelo próprio Deus, mas espera aí. Salvador, Cristo e Senhor, ou seja, o próprio Deus. Talvez na cabeça deles eles pensassem, olha, eu sei que enviaria o Salvador, o ungido, mas o próprio Deus. João retrata muito bem isso. O apóstolo João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E o Verbo se fez carne, e o Verbo se fez gente, e o Verbo se fez um ser humano como nós e habitou entre o seu povo. Os pastores estavam para presenciar algo tremendo, meus irmãos. Eles estavam prestes a ver o próprio Deus encarnado, a maior revelação de Deus. Deus, ele escolheu se revelar a nós de algumas maneiras.
Deus se revela através da criação. Romanos 1 fala sobre isso. Que Deus se revela através das coisas criadas, de modo que o homem ele se torna indesculpável em dizer que não existe um Deus, que não existe um Criador. Então Deus ele se revela através da criação. Deus ele se revela através da sua palavra, que é a Bíblia. Mas o ápice da revelação de Deus é o seu Filho. A maior revelação de Deus é o seu Filho. O autor aos Hebreus retratou muito bem isso. Ele diz o seguinte, que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Paulo, falando à igreja de Colossos, ele disse o seguinte, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus. Ele é a maior expressão da glória de Deus. Isso está visível para vocês, pastores. O que vocês estão prestes a contemplar é o próprio Deus encarnado, é o Deus menino. Já imaginou, meu irmão, você diante do próprio Deus? Já imaginou você diante do próprio Deus? Mas um dia nós o veremos face a face. Salvador, Cristo e Senhor, o próprio Deus. O anjo não apenas fala de Jesus, o anjo não apenas apresenta Jesus para os pastores, ele acabou de fazer essa apresentação maravilhosa sobre Jesus, o Deus menino, mas ele aponta também o caminho para encontrá-lo. E eu penso que essa é uma lição para nós. Apresentar Jesus e mostrar o caminho. Foi isso que os anjos fizeram, ou melhor dizendo, é isso que o anjo disse aqui para os pastores. Versículo 12. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Meus irmãos, não havia lugar para o Rei dos Reis. José com Maria, eles se encontravam em Nazaré, ali na região da Galileia. Só que, se você voltar um pouquinho, se você passar o olho aí no início do capítulo 2, de 1 a 7, vai contar essa história. Havia necessidade de fazer um recenseamento e Moisés precisava se alistar. E o alistamento, ele tinha que acontecer na cidade natal da pessoa, na cidade da sua tribo. E para onde José vai? Para a cidade de Davi, da tribo de Judá. José vai para lá, para poder alistar-se. E ele leva Maria, que estava prestes a ter o bebê. E quando eles chegam ali, agora não mais na Galileia, mas na região da Judéia, na cidade de Belém. Quando ele chega ali, o que acontece? Não havia lugar para o Rei dos Reis nascer. Meus irmãos, era o Rei dos Reis, o próprio Deus, e não havia lugar para ele nascer. Aquele que deixou a sua glória nos céus se encontra agora em uma manjedoura. Jesus nasceu. Ele se encontra em uma manjedoura. Vocês sabem o que é uma manjedoura, meus irmãos? A gente em peça de Natal, a gente faz uma manjedoura bonitinha, né, Lucimar? Lucimar capricha na manjedoura aqui, faz um negócio bonito, coloca umas folhas bonitas, envelhecidas e tal. Mas, meus irmãos, a manjedoura era um lugar de dar comida ao gado. A manjedoura se encontrava em uma estrebaria, onde ficavam os burros, os cavalos. O Rei dos Reis nasceu nesse lugar. Isso precisa falar alguma coisa no meu coração, meus irmãos. Isso precisa falar comigo. Porque o povo esperava um rei glorioso, em esplendor, fisicamente. Jesus nasce de maneira simples. Em uma estrebaria e é colocado em uma manjedoura. Jesus nasceu pobre, humilde, sem nenhuma riqueza material. Isso é uma lição para nós. Estou falando que nós não podemos nos enriquecer, meus irmãos. A gente sempre fala sobre isso aqui. O problema não é esse. O
problema é quando isso toma o nosso coração. E, meus irmãos, os púlpitos por aí estão cheios dessa mentira. Não sei se vocês já viram um vídeo que mostra um pastor falando que Jesus era milionário. Já viram esse vídeo? Que Jesus tinha uma casa na praia. É verdade. É verdade. Procura no Instagram, no YouTube. Ele vai dizer que ele herda a profissão do pai dele, ele é um carpinteiro. E naquela época não tinha recurso, então para você fazer um móvel demorava 1 ano. Isso ele contando. 1 ano, 2 anos. E Jesus, logo novo, adolescente ainda, ele herda ali a profissão do seu pai, José. E chegava alguém para fazer um pedido para Jesus, e Jesus perguntava para ele, para quando você quer? Aí o cara, querendo um tempo curto, faz em 10 meses, em 7 meses. Jesus, não, pede menos, assim mesmo, pede menos. Amanhã, vem buscar amanhã. Ele falava, Jesus fazia assim, ó, e o móvel saía. E Jesus enriqueceu, ficou milionário. Meus irmãos, seria engraçado, mas é uma tragédia. O rei dos reis nasceu humilde, pobre. Tem uma música que nós cantamos, Vim para adorar, te lembra? Humilde vieste à terra que criaste, e por amor, pobre se fez. Muitos não conhecem, meus irmãos, o verdadeiro Natal, porque não conhecem o menino da manjedoura, que mesmo sendo Deus, nasceu de maneira pobre e humilde. O anjo, ele apresentou Jesus, indicou o caminho. Olha, vocês vão ver um menino envolto em panos em uma manjedoura. Em terceiro lugar, diante do anúncio do anjo, surge um exército celestial. Agora sim, os anjos, um exército celestial. Esse é o nosso terceiro ponto, do versículo 13 ao versículo 14. Nos dois primeiros capítulos de Lucas, ele vai registrar 4 hinos. Se você depois parar com calma para ler Lucas 1 e 2, vocês vão perceber que existem 4 canções, 4 hinos de adoração a Deus nesses 2 primeiros capítulos. Um é o hino de Maria, outro é o hino de Zacarias, outro é o hino de Simeão. Mas tem um hino aqui que é cantado por um exército celestial. É exatamente isso aqui. Os anjos cantam louvores a Deus. E os anjos clamam. Já estou dando spoiler, Saulo. Já estou dando spoiler. Mas eu confesso que eu me emocionei agora. Me empolguei. A reação desses milhares de anjos que surgem diante da notícia do nascimento do menino Jesus é louvar a Deus. Essa é a reação deles. Eles fazem isso. Eles glorificam a Deus e proclamam paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Uma paz, meus irmãos, que só Jesus pode dar. Eles proclamam, eles glorificam a Deus em forma de louvor. Eles cantam louvores a Deus e proclamam a paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. E essa paz, vai dizer Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não é a Pax Romana que ele está falando aqui, que era um período que eles experimentavam de aparente tranquilidade, ausência de guerra. Não é dessa paz que o exército celestial está declarando, está proclamando aqui. Ele está falando de uma paz que excede todo entendimento. Ele está falando de uma paz que só Jesus pode dar a todos aqueles que Ele quer bem. A todos aqueles que compreendem o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus e o confessam como Senhor e Salvador. Nosso quarto e último ponto. Eu quero voltar à reação dos pastores. Só que agora, parte 2. Parte final do nosso filme, da nossa série, do versículo 15 ao versículo 20. Os anjos deixaram os pastores, tanto o anjo como aquele exército celestial, eles deixaram ali os pastores
que por sua vez partem para poder encontrar o menino Jesus, versículo 15. Versículo 16. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Essa palavra aqui, meus irmãos, encontraram, ela quer dizer que eles encontraram, eles acharam o menino depois de investigarem muito. Essa palavra quer dizer que eles procuraram de maneira diligente, pois queriam muito encontrá-lo. Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Muitos buscam a Jesus para terem apenas aquilo que querem. Poucos buscam a Jesus de todo o coração, com desejo de conhecê-lo realmente. Muitos buscam a Jesus, muitos procuram a Jesus para ter somente aquilo que querem, aquilo que sacia a sua necessidade, mas poucos buscam a Jesus, ou poucos procuram a Jesus de todo o coração, com desejo de conhecê-lo de verdade. O profeta Jeremias, ele tem uma frase, um texto muito interessante, Jeremias 29, 13, diz que vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Por isso, meus irmãos, muitos têm uma perspectiva equivocada do Natal, pois não conheceram de fato exatamente aquele que o anjo apresentou para os pastores, o Salvador, o Cristo ungido, o próprio Deus. Muitos buscam pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é, não por quem Ele é. Mas Jesus, meus irmãos, é o Deus menino. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quem é esse Jesus? Porque as pessoas querem buscar por aquilo que Jesus pode dar. Mas quem é Jesus? Ninguém quer buscar por aquilo que Ele é. Jesus perguntando aos discípulos, e vocês, quem dizes que eu sou? E Pedro, usado pelo próprio Deus diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é quem Cristo é. Esse é quem Jesus Cristo é. Ele é o próprio Deus encarnado, que não veio para atender, meus irmãos, os nossos caprichos e as nossas vontades, mas para nos libertar da escravidão do pecado. E esse é o nosso maior problema. E Ele veio para resolver esse problema. Versículo 17. Depois de verem o menino Jesus, eles contam para todos. É maravilhoso demais. Eles conhecem Jesus. O texto no capítulo 17 vai dizer que eles veem Jesus. E depois de ver Jesus, eles vão contar para todos. Então, meus irmãos, a reação deles é querer que todos saibam das boas novas de grande alegria. A reação dos pastores ao verem Jesus Cristo é querer sair dali e contar isso para todos. É fazer com que todos conheçam, todos tenham conhecimento que Jesus nasceu. Quem realmente compreende o verdadeiro sentido do Natal, que conhece o próprio Cristo, vai querer proclamar essa notícia aonde estiver. Foi isso que os pastores fizeram. Eles procuraram com diligência, encontraram um menino, e a primeira coisa que eles fizeram foi contar para todos o que eles tinham visto. Já no versículo 18, nós lemos que todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Interessante, pois o texto não vai mencionar que eles creram, vai dizer que eles ficaram admirados. Nós vimos durante todo o ministério de Jesus que muitos ficavam maravilhados, admirados com as coisas que Ele fazia, mas não creram. Isso tem a ver com o que eu acabei de falar, que muitos os buscam para ter aquilo que necessitam. E é claro que Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos, mas poucos buscam por aquilo que Ele é de fato. Isso aconteceu no ministério de Jesus. As pessoas iam atrás de Jesus, atrás de milagres, atrás de comida, mas nem todos creram em Jesus. Muitos hoje, meus irmãos, creem que Jesus esteve na terra, ou seja, acreditam que Jesus esteve aqui, que Jesus nasceu, que foi uma pessoa boa,
que deu vários ensinamentos, vários conselhos bons, falou de amor, de paz, falou sobre perdão, mas eles não creem que Ele é o Filho de Deus, aquele que veio salvar a todo aquele que crê em seu nome. João 2:23 retrata muito bem isso. Retrata esse momento do ministério de Jesus e quando as pessoas o procuravam. Muitos ficaram admirados. É maravilhoso. Eu vi Jesus curando, que maravilha. Eu vi Jesus multiplicando os pães, que legal. Mas muitos creram. Muitos só se maravilharam, só se admiraram, mas muitos creram. E eu creio que eu estou diante de uma multidão que também creu. Olha o que João retrata dentro do ministério de Jesus. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando. Muitos viram. E o final do versículo diz o seguinte: e creram em seu nome. Não basta ficar admirado, impressionado. Precisamos crer no nome de Jesus, em quem Ele é, Salvador, Cristo, Senhor. Versículo 19, diante de tudo que ele vê, ou diante de tudo que vê e ouve dos pastores, e esse versículo fala sobre Maria, vai dizer que Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria, no capítulo anterior, ela vai dizer muitas coisas, e exatamente o cântico dela diante do nascimento, do momento, da notícia do nascimento de Jesus. Ela diz muita coisa através da sua canção em louvor a Deus. Por ora, isso é registrado em Lucas 1, no capítulo anterior, né, de 46 a 55, esse cântico de Maria. Nós vamos falar de Maria mais para frente um pouco, num outro sermão. Mas por ora, aqui diante de tudo que ela ouviu, ela é prudente e guarda todas as coisas, e sobre essas coisas ela reflete em seu coração. Ela ouve tudo, ela estava diante de Jesus, ela concebeu Jesus, mas diante de tudo que os pastores estavam falando, ela ouve e guarda no seu coração para poder refletir sobre isso. E finalmente, versículo 20. Diante de tudo que viram e ouviram, diante da contemplação do Filho de Deus, e depois de contar a todos todas as coisas, os pastores voltam glorificando e adorando a Deus. Eu quero comparar o estado dos pastores lá no capítulo 8 versículo 8 e versículo 9. Quando diante da glória de Deus, eles ficam o quê? Aterrorizados e com medo. Agora diante da boa nova de grande alegria, diante do próprio Cristo, diante do próprio Jesus, o enviado de Deus, vai dizer que eles glorificavam e louvavam a Deus por tudo que eles tinham presenciado, por tudo que eles tinham ouvido. Acabou o medo. Meus irmãos, Jesus veio para dar um fim ao medo. A nossa postura diante desse Salvador é glória e honra a Ele. O fato dele ter nos amado, dele ter se tornado como um de nós, esse amor precioso, ele lança fora todo medo e coloca louvor, glória e adoração. Quero concluir, quero chamar a banda à frente. Não dá para saber, meus irmãos, exatamente o que os pastores sentiram. Afinal de contas, eles eram exatamente as colheres que estavam mexendo ali a panela que estava quente. O que nós conseguimos saber é aquilo que Deus deu a ser
revelado. Vimos a reação deles, o que eles falaram. Mas eu tenho certeza que ao ver o Salvador, ao ver o próprio Cristo, foi algo tremendo e maravilhoso que nós não conseguimos dizer. Mas nós podemos sentir o impacto do nascimento de Jesus. Hoje, nós podemos perceber o desdobramento, o impacto do fato de Jesus, o próprio Deus, ter nascido. Se hoje, meus irmãos, nós sabemos o caminho, é porque Jesus nasceu para nos mostrar esse caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se hoje nós não estamos mais perdidos, é porque Ele nasceu para buscar e salvar o que se havia perdido. E eu era um desses. Se hoje temos vida, é porque Jesus nasceu para nos dar vida e vida em abundância. Então, meus irmãos, vamos celebrar o Natal? Jesus nasceu. Vamos enfeitar as nossas casas, vamos acender as luzes, vamos nos preparar para a noite do Natal, vamos estar em família, vamos ser gratos a Deus pelo nascimento de Cristo, mas vamos lembrar de apontar exatamente para Ele. Vamos dizer para todos que Jesus Cristo nasceu para dar vida eterna a todo aquele que crer em seu nome. Essa experiência, a pessoa que passa por essa experiência de conhecer o Salvador, essa pessoa jamais vai esquecer, porque essa experiência de conhecer o Senhor e ser habitação do próprio Deus é uma experiência que nos marca, que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Uma das reações que nós vimos foi a reação de um exército celestial. Lemos na Bíblia que os anjos cantaram louvor a Deus. Um dia, meus irmãos, nós nos juntaremos a esse exército celestial e vamos cantar: Santo, 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 exaltado és para sempre. Que Ele nos abençoe.